Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você por estar aqui mais uma vez. Se você puder deixar seu like, se você puder deixar já o seu comentário, ó, vou agradecer demais. Coloca a sua opinião, porque hoje a gente tem uma pauta muito, que tá muito aquecida aqui para trocar uma ideia no vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, beleza? E também não deixe de apoiar os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho. Além disso, nessa plataforma que eu estou colocando um link fixado aí nos comentários, você tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. Então, periodicamente você tem os bolões lá das boas e velhas lotéricas, que todo mundo já conhece. Só que nessa plataforma você pode utilizar do recurso da inteligência artificial ao seu favor. Isso porque já está integrado dentro da plataforma deles. Você pode acessar o link que eu estou colocando fixado aí nos comentários. Tem o nosso cupom OPINATRIBO para você ter desconto e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Tribo da Sorte, pessoal, muito obrigado a todo mundo que tem todos os dias colaborado lá, beleza? Eu gostaria de deixar muito claro aqui que assim, eu vi esse assunto da paralisação do futebol brasileiro tomando conta das redes sociais, das discussões aí nas lives, muita gente debatendo fervorosamente isso, uns defendendo, outros indo contra, um acabando ali atacando o outro, né, em virtude disso. Assim, pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês, eu mudei de opinião, porque semana passada eu tinha uma opinião e agora eu mudei. Eu mudei a minha visão sobre isso a partir de determinados pontos e argumentos que eu já expliquei aqui. Eu não acho que ninguém quer o mal de ninguém aqui. Eu vi muita gente falando assim, você é contra a paralisação porque você não tá nem aí com a causa humanitária. Eu vi também o inverso. Gente falando assim, você é a favor de paralisar porque você não tá nem aqui com a economia, o país vai quebrar, a gente não vai poder mandar recurso pro Rio Grande do Sul, então você não tá nem aí com ninguém. Independente da sua opinião, eu tenho certeza que você, seja a favor ou seja contra, não quer prejudicar ninguém. Eu tenho certeza que você se solidariza com a causa. Se você é a favor, você tem os seus motivos para acreditar que isso seja benéfico. Se você é contra, você também tem os seus motivos para acreditar que isso vai ajudar de alguma forma. O problema é que na internet, nas redes sociais, as pessoas elas vestem uma armadura e elas vão para uma guerra. E se elas cobrassem as nossas autoridades e os nossos políticos, e não só agora que está acontecendo essa situação, mas em meio a todas as eleições, em meio a todo o populismo que eles criam na nossa cabeça, a lavagem cerebral que eles fazem na gente, as pessoas cobrassem as autoridades, os políticos com esse afinco, com o afinco que cobram os clubes de futebol na frente dos CTs, com o afinco que cobram o posicionamento de artistas e celebridades, com o afinco que cobram um dos outros, que coloca o dedo na cara do outro e fala, você não está pensando nisso, você quer prejudicar aquilo. Se as pessoas tomassem essa decisão para os nossos políticos, contra os nossos deputados, da forma que se atacam entre si, você pode ter certeza, meu amigo, que a nossa sociedade seria 100.000 vezes melhor. Nós minimizaríamos vários e vários efeitos da corrupção política que nós temos no nosso país. E eu peço licença a você para trazer essa pauta assim de maneira exacerbada, porque às vezes a gente tem que dar um tapa na nossa cara, tá? E eu me incluo também nisso. Estamos conversando, embora não seja uma live, seja um vídeo. Mas eu trago você pra cá pra gente conversar e debater junto, de uma maneira que seja respeitosa e racional. Então, mano, se você quiser desrespeitar alguém aí nos comentários e tudo mais, cara, por favor, saia do vídeo. Porque nós não queremos aqui falta de respeito. Independente da opinião. Eu sei que tem gente que vai colocar que é a favor, eu sei que tem gente que vai colocar que é contra, mas a opinião de todos devem ser respeitadas. Porque a ideia, pessoal, não é a gente particionar aqui o mocinho contra o vilão, sabe? O herói, o bom rapaz, o bom moço. A nossa ideia aqui é apenas discutir e debater as nossas opiniões de maneira respeitosa, com que a gente se sinta à vontade suficientemente para dar a nossa opinião sem ser rechaçado ou atacado. Eu acho que a gente tem que cobrar das nossas autoridades, que aprovaram quase 5 bilhões, tá?
Deputados, senadores aprovaram quase 5 bilhões de fundão eleitoral. Sabe de onde sai esse dinheiro do fundão eleitoral? Do seu, do meu, do nosso bolso. Do bolso das pessoas que estão passando por tudo aquilo que estão passando, em que essa renda poderia ser destinada a elas, mas vai ser utilizado para mandar panfletinho na sua caixa de correio. Tu já parou para pensar nisso? Antes de atacar o outro? Antes de dizer que o outro só tá pensando no próprio umbigo, ou só tá pensando no benefício dele? É uma coisa que a gente tem que pensar, gente. A gente tem que parar de aceitar o que a política do nosso país faz com a gente. Eu não tô querendo tirar a nossa responsabilidade como sociedade, a minha responsabilidade como cidadão. Não. Mas eu tô querendo falar aqui, dar um chacoalhão na gente, pra gente parar de se atacar nas redes sociais, porque talvez até isso que eles queiram. Quando eles vão lá e fracionam a sociedade, fica mais fácil deles governarem. Fica mais fácil. Esse negócio de dividir para conquistar, que a gente vê desde ali, né? Dos tempos antigos, da Grécia, Roma, enfim. Daquelas coisas doidas lá da nossa história. Ela acontece até hoje debaixo do nosso nariz. O pão e circo acontece até hoje debaixo do nosso nariz. E quando eu vim aqui e eu falei sobre o show da Madonna e tudo mais, eu tava falando da verba pública destinada ao show. E não que o show tinha que ter ou que não tinha que ter. Por mim, o show tanto faz, cara. Mano, tá tendo um punhado de rodeio aqui na minha região. Entendeu? Tá torando o pau os rodeios aqui na minha região. É todo fim de semana. Rodeio assim, ó, lotado de gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu tenho um amigo meu que é de Porto Alegre. E ele tá lá. Da janela da casa dele, dá pra ver os pontos alagados. Ele mora numa região um pouco mais alta. Então a água não chegou lá ainda. A região dele está sendo poupada. Só que sabe o que ele falou pra mim? Cara, a gente tá trabalhando. A gente fez uma escala. E ele não é o dono da empresa, tá? Ele é funcionário. Porque senão vai ter gente que vai falar assim, mas pra ele é dono da empresa, pra ele é muito cômodo falar. Não, não. Ele é funcionário. Ele tá trabalhando. Eles estão fazendo uma escala de deslocamento menor, porque pode ter o perigo e o risco de alagamento nas regiões de escritório. E eles estão trabalhando de casa. Mas aí ele falou, cara, a gente não pode parar agora. Tem muita gente precisando de recurso. E se a gente para agora e a gente exige uma manobra maior ainda do governo para subsidiar a nossa parada, né? Um auxílio emergencial, alguma coisa do tipo, a gente piora pro pessoal que tá lá passando por tudo isso. Ele falou assim, então agora nós temos que trabalhar mais do que nunca. A gente não pode parar, a gente tem que produzir 1000%, porque a gente tem que pensar naquelas pessoas que estão passando por tudo aquilo. Ele falou assim, que dá pra ver aqui da minha janela. E pra você, talvez o futebol seja um lazer. Talvez pra mim aqui, eu sento, é um momento de lazer, de risada e tudo mais o futebol. Mas pra muita gente, é o sustento. E eu não tô falando dos jogadores, não. Muitas e muitas pessoas vivem nos bastidores do futebol e têm a sua renda com isso. E parar, o que vai ajudar essas pessoas? O que vai ajudar o ambulante? Você acha que o ambulante vai lá no estádio de fim de semana, fica guardando o carro, fica vendendo camiseta, fica vendendo pipoca, porque ele gosta, porque ele faz por hobby? Não! Ele faz porque ele precisa, irmão. E de que adianta deixar esse cara numa situação mais difícil, financeiramente falando? O que adianta o país entrar em lockdown? Então vamos parar os shows, vamos parar os barzinhos, vamos parar os churrascos nas casas. Porque é legal falar, né? É legal querer falar ali do futebol e tudo mais, só que no final de semana você tá com seus amigos bebendo na beira da piscina e assando tua picanha e tomando tua cerveja. Mas e aí, e a solidariedade, como fica? Só por causa disso você é uma pessoa ruim? Eu acho que isso é muito mais cobrar os políticos do que cobrar nós mesmos. Porque a gente fica discutindo nas redes sociais e a gente tá cobrando nós mesmos, mano. É isso. Me desculpa utilizar um tempo tão grande pra conversar sobre isso, mas assim, aqui a gente sempre é sincero. Eu, lá atrás, semana passada, eu era a favor da paralisação. Só que aí a partir do momento que eu falei assim, 3, 4 rodadas não vai ser suficiente parar. Isso só vai prejudicar ainda mais o nosso país. Porque agora o governo precisa destinar a renda para lá. E se a gente para o futebol, a gente trava uma boa parte da economia.
economia das comidas, das bebidas, da hotelaria. Lamentável a situação do Rio Grande do Sul, gente. Só que o que a gente pode fazer é trabalhar mais, arrecadar mais para ajudar mais. A gente trabalha mais para poder ajudar com recursos financeiros e materiais aqueles que necessitam. E aquelas pessoas que têm a sua disponibilidade de tempo e de mão de obra para oferecer até lá, o pessoal se organiza também em mutirão e vai até lá. Então tem tantas formas da gente ajudar que parar o futebol é muito, muito pequenininho em relação a tudo que a gente pode fazer. Essa é a minha sincera opinião. E sobre as equipes aqui que estão a favor da paralisação, nós temos o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude e Vasco. E quem é contra a paralisação até agora é o Flamengo, o Bahia, o Palmeiras, o São Paulo e o Vitória. E o Edinaldo Rodrigues acabou de dizer o seguinte, que vai acatar a decisão da paralisação. Só que vai fazer uma reunião com os dirigentes dos clubes para expor a dificuldade. A dificuldade econômica, o impacto que vai ocorrer frente à paralisação do futebol. Em termos de calendário, em termos de patrocinadores. Ah, Neto, mas vocês só estão pensando no dinheiro. Mas, pessoal, não é uma questão de pensar no dinheiro. Mas para você comprar uma medicação, você precisa de dinheiro. Para você comprar um alimento, você precisa de dinheiro. Infelizmente, pessoal, a gente precisa de dinheiro. Tenta viver um dia da sua vida sem dinheiro. Faz o experimento. Talvez um dia você até consiga ficar em jejum. Ou aproveitar as reservas que você tem na sua casa. Mas essas reservas elas só existem lá porque você foi lá e comprou elas. Então é impossível a gente tirar o dinheiro da discussão, sendo que a gente precisa dele justamente para subsidiar muitas dessas ações. Se eu organizar um mutirão agora de solidariedade para ir para o Rio Grande do Sul ajudar a carregar as coisas lá, braçal assim mesmo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mantimento, eu vou precisar de ônibus, eu vou precisar... E tudo isso custa dinheiro. Ah, mas as empresas estão dando dinheiro. Mas ele não está sendo suficiente porque tem muito estrago. Ele falou que ele vai falar sobre o impacto econômico. E aí, cara, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Vitória, acabaram se tornando os vilões, né? Só que tem muito clube aqui que só tá pensando no próprio umbigo. Tem muito clube aí, ó, que tá brigando com a SAF, tá? E querendo ganhar tempo para receber a injeção financeira e se recuperar. Tem muito clubes aqui que estão, né, colocando essa cortina de humanidade no seu interesse individual. Tem muito clube que está se aproveitando desse discurso. O Juventude, o Grêmio e o Internacional, eu entendo perfeitamente a briga deles. Embora eu acho que é mais fácil continuar para ajudar eles. Mas eu entendo a briga deles. E eu sou até a favor de isentar essas equipes de qualquer tipo ali de penalidade, seja rebaixamento, etc, etc. Só que o presidente da CBF já disse que isso ele é contra. Ele não vai isentar ninguém. E aí a CBF erra também. Porque a CBF, ela tem que buscar uma balança, um equilíbrio que seja minimamente impactante. Problema nenhum. A gente ficar uma temporada com esses 3 times garantidos ali na Série A. Algumas pessoas já acham que isso é injusto também. E tudo bem, mano. Tá tudo bem. A gente tá tentando encontrar aqui o ponto de equilíbrio em relação a tudo isso. Agora, você colocar os times como Palmeiras, Flamengo, Vitória, São Paulo como vilões, francamente, como eu falei pra vocês, não existe mocinho e vilão. A gente não tá num filme de Hollywood, irmão. A gente tá falando de vida real. E mais uma vez, coloco o exemplo do meu amigo aqui. Neto, agora a gente tem que trabalhar o dobro. Porque a gente não tem que ter... nós não precisamos de subsídio do governo. Quem tá precisando é aquelas pessoas. Então a gente tem que movimentar o dobro para poder fazer a coisa acontecer. O cara que tá lá, vendo tudo isso na frente, tendo amigos, pessoas envolvidas ali, parentes, etc, etc.
E a gente tá aqui, né? Meio que quase batendo uns nos outros pelas redes sociais para tentar achar quem que é o dono da verdade, ou quem que é um mocinho, quem que é um vilão. E mais uma vez eu falo para vocês, tem muito clube aqui que essa paralisação é uma forma dos caras ganhar mais tempo para treinar, ganhar mais tempo para receber aportes financeiros, e aí eles vão ser a favor mesmo. Ah, mas estamos pensando na causa humanitária. Tudo bem, alguns talvez até estejam, de fato. Como eu falei para vocês, não é errado você ser a favor, não é errado você ser contra. Só que tem alguns aqui que claramente estão querendo aproveitar da situação. Beleza? Eu acho que é isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.